Então vamos lá, galera, vamos dar continuidade aqui na segunda parte de resolução da prova da EA CFS 1/2018. A questão de número 53 da prova de código 8 dizia o seguinte: seja f de x, as funções f de x, que é igual a seno de x, e g de x, que é igual a cosseno de x, no segundo quadrante são respectivamente. Ele queria saber se era crescente, decrescente, aí vai. Aqui, ó, para que você que tenha dúvida, né, do comportamento da função, né, trigonométrica, nesse caso, as funções circulares, eu coloquei aqui o mementinho para vocês, um resumo. Lembrando aqui, ó, que eu tenho o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Aqui eu tenho o comportamento no círculo trigonométrico do seno. Então, o seno no primeiro e no segundo quadrante é positivo, no terceiro e no quarto é negativo. E aqui eu tenho, né, o meu gráficozinho, né, o meu comportamento da função seno, tá? Então, eu tenho aqui, ó, quando eu tenho 90 graus, o seno de 90 graus é 1, que a gente pode ver por aqui. E aqui tem o comportamento da minha função, beleza? Então, quem papirou aí para a prova essa parte, né, relembrou disso daqui. Alguns já poderiam até saber de cabeça e foi uma questão rápida, mas para quem, né, não sabia de cabeça, era importante fazer isso daqui para resolver a questão. Aqui o comportamento da função cosseno de x. Então, o cosseno de x, ele tem positivo no primeiro e no quarto quadrante e é negativo no segundo e no terceiro quadrante. E aqui tem o comportamento da minha funçãozinha de cosseno de x. E aí eu tenho o seguinte, o segundo quadrante ele pega de π sobre 2 até π, de 90 até 180. Observe, de π sobre 2 até π, a minha função seno ela está decrescendo. Ó. Ela vai decrescendo, 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 decrescendo. E a minha função de 2π a π, na minha função cosseno, ela também vem, ó, decrescendo, 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 decrescendo e decrescendo. Então, a alternativa correta é a alternativa que marca que ambas as funções no segundo quadrante estão decrescendo, que é a letra A, nesse caso aí da prova de código 8. Beleza, galera? A questão de número 54 falava assim, ó, a tabela abaixo mostra os números dos sapatos dos candidatos ao curso de formação de sargento 1/2018 da Força Aérea Brasileira. Tem o número de sapatos e tem a quantidade, né, de número de sapatos dos candidatos. Então, o número do sapato 33, nós tínhamos 182 candidatos. O número de sapatos 34, 262 candidatos. O número de sapato 35, aí eu tenho 389. E assim, sucessivamente, de acordo com a tabela. A moda dessa distribuição é... Então, o que vem a ser a moda? Foi aquele número de sapato que mais se repetiu. Então, era só você observar na coluna da direita que o maior número é 3.943. Ou seja, o sapato de número 39, ele se repetiu nessa frequência 3.943 vezes. Então, o gabarito é a letra C, de 39 sapatos, o número 39, porque tem 3.943 candidatos que necessitam desse número 39. Beleza? É uma questão super tranquila, né? Para quem sabe a basezinha de estatística. A questão de número 55 falava assim, ó, seja PG A1, A2, A3, aí vai, de razão 2. A1 mais A5 é 272. Quanto vale o A1? Então, tá aqui a minha PG. Então, a progressão geométrica, o candidato, né, tinha que saber disso daqui, ó, que o meu A5, o meu quinto termo, é igual ao primeiro termo, vezes a minha razão elevada à quarta potência. Beleza? Com isso, o A1 aparece aqui, o A1 aparece aqui. O que eu fiz lá? Eu coloquei em evidência. Coloquei o A1 em evidência. Então, aqui vai ficar 1 mais a razão elevada à quarta potência. Só que a razão, ele disse que é 2. Então, eu vou ter 2 elevado à quarta potência. 2 à quarta potência dá 16. 16 mais 1 dá 17. Então, eu tenho 17 vezes A1, que é igual a 272. A1 é igual a 272 dividido por 17. A1 é igual a 16. Beleza? Ah, Welton, eu não
iria colocar em evidência. Não tem problema. Se você não coloca em evidência, não ia ter problema. Porque você teria, de qualquer forma, 2 elevado à quarta potência, que dá 16. Então, você teria 16A1 mais A1. 16A1 mais A1, 17A1. Ok? E aí você iria achar 16, que é o gabarito letra D de dado. Uma questão super tranquila também. A questão de número 56 é uma questão de praxe assim, na EA, que sempre aparece, aquela questão do cone, da planificação da área de um cone. Ele fala assim, ó, a superfície lateral de um cone, ao ser planificada, gera um setor circular cujo raio mede 10 centímetros e cujo o comprimento do arco mede 10 π centímetros. O raio da base desse cone vale quanto? Então, você pensa lá naquele chapéuzinho de palhaço, né, da festa. Então você planificou e aqui você tem a superfície lateral. Aqui vai dar 10, aqui dá 10, ele fala que aqui, ó, vale 10 π. Se você observar, quando você vai juntar essa partezinha nessa, esse 10 π forma exatamente uma circunferência, que é o que fica na cabeça, lá na sua cabecinha, no chapéu do palhaço. Então você tem 2πr, que é igual a 10 π. Lembre sempre do chapéuzinho do palhaço. Π corta com π, eu tenho qual o número que multiplicado por 2 vai dar 10? Só pode ser o 5. Então, raio é o 5, gabarito letra A. Essa questão toda a prova da EA aparece, então é uma questão muito carimbada. A questão de número 57, talvez, né, alguns possam ter dado mole numa questãozinha dessa por ver a função desse jeito aqui, ó, o comportamento da função, sai do zap zap. Então eu tenho o seguinte, ó, f de x menos 1 é igual a x ao quadrado mais 3x menos 2, sai do zap zap, o zap zap aqui tá instalando direto. E aí eu tenho o seguinte, ele quer saber f de 1 e f de 2. Então, considerando os valores de f de 1 e f de 2, pode-se afirmar corretamente que... Então, você tem que encontrar o f de 1 e f de 2. Observe que você achar o f de 1 não é você substituir o 1 ali. Não. Para você achar o f de 1, isso implica dizer que o seu x é igual a 2. Ué, Elton, por que o meu x é igual a 2? 2 menos 1 dá quanto? Dá 1. 2 menos 1 dá 1. Então, agora, o que eu vou ter aqui? Para que eu ache o meu f de 1, o x é igual a 2. Então, eu vou ter 2 ao quadrado. Quem está mandando mensagem no Zap Zap não para, né? Não, essa hora. Então, eu tenho 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 2. 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 2, 6. Menos 2. 4 mais 6, 10. 10 menos 2 dá 8. Então, o valor da minha função, né, de f de 1, que o x vale 2, é 8. E agora, para eu achar o f de 2. Para que isso aqui venha a dar 2, isso implica dizer que o meu x tem que ser 3, porque 3 menos 1 dá 2. Então, eu vou ter que pegar o 3 e substituir no valor do x. Com isso, eu vou ter 3 ao quadrado, por causa do x ao quadrado, mais 3 vezes 3 de 3x menos 2. 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9, menos o 2. 9 mais 9, 18. 18 menos 2 dá 16. Então, eu achei o meu f de 1, que vale 8, e encontro o meu f de 2, que vale quanto? 16. E qual é a relação existente nisso? Que o meu f de 1... Não, na verdade, a relação existente, é o que o meu f de 2 é igual a 2 vezes o f de 1. Ou seja, 16 é igual a 2 vezes 8, que aqui vamos ver qual é o gabarito nessa prova. Tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar a prova, deixa eu ver... Essa é a questão de número 57. Gabarito C de casa. F de 2 é o dobro de F de 1. Beleza, galera? Então vamos agora para as demais questões. Vamos lá que a gente não para não, vem! Então vamos lá, galera. Questão de número 58 fala o seguinte na questão. Deixa eu ler aqui para vocês.
A metade da medida do ângulo interno de um octógono regular em graus é de quanto? Vamos lá, vamos entender aqui primeiro o seguinte. Uma coisa muito interessante dessa questão que eu falei nas aulas aqui do Interação é para eu achar um ângulo interno, eu posso calcular primeiro o ângulo externo, porque o ângulo externo é só pegar o 360 e dividir pelo número de lados, e depois eu vou pegar o 180 e subtrair desse resultado, porque aqui, ó, um ângulo externo mais um ângulo interno dá 180. Então você pega ali 360 e divide por 8, que vai dar 45. 180 menos 45 vai dar 135, só que ele quer saber a metade. Então 135 dividido por 2, 67 graus e meio. Então, bem tranquila essa questão, vou ver aqui qual a alternativa. Se eu não me engano, é a alternativa de letra A. Deixa eu só confirmar aqui para não falar nenhum equívoco para vocês, né? Então, é a letra A. Perfeito. A questão de número 59 era uma questão que dizia o seguinte. Vamos lá. Se os números 2, 5, 1 mais i e 3 menos 5i são raízes de uma equação polinomial de grau 6, a soma das outras duas raízes dessa equação é quanto? Vamos lá. Se eu tenho uma equação polinomial de grau 6, eu vou ter 6 raízes. Só que observe que aqui ele me deu 4 raízes, sendo que 2 dessas 4 raízes são raízes complexas, são números complexos. E aí o candidato, você deveria saber uma informação muito importante, que aqui também no Interação nós batemos isso muito nas nossas aulas, que se eu tenho uma raiz cujo é complexa, o conjugado dela também será raiz. Então, na verdade, ele queria saber a soma do conjugado dessas raízes. Aqui é 1 mais i, então o conjugado é 1 menos i. Aqui é 3 menos 5i, então o conjugado é 3 mais 5i. Somando 1 mais 3, 4 menos i mais 5i, 4i. Então, eu tenho 4 mais 4i, que é a alternativa de letra A. Beleza? Tranquilo. A questão de número 60 era uma questão que falava assim, ó, seja a equação geral da reta ax mais by mais c igual a zero, quando a igual a zero, b diferente de zero e c diferente de zero. Essa reta, ela é horizontal, ela é vertical, ela passa pela origem. Vamos lá. Eu tenho ax mais by mais c igual a zero. Eu vou colocar tudo em função do y. Então, eu vou ter, ó, by, vou passar o ax para o outro lado, menos ax, vou passar o c para o outro lado, menos c. Eu vou pegar esse b e vou passar para cá dividindo. Só que quando eu passo esse b para cá dividindo, o x, ele disse, perdão, o a, ele disse que é zero. Então, 0 vezes x vai dar zero, vai sumir. Então, eu vou passar a ter o menos c dividido por b. Menos c dividido por b. Sendo que eles são números, que são coeficientes. Então, tem um número dividido por outro número. A parte da minha variável x sumiu. Então, eu coloquei aqui como exemplo títulos de equações de reta que tem essa configuração aqui, ó. Y igual a 2, y igual a 3. Isso aqui, ó, é um número real. Logo, quando eu pego uma função, uma equação da reta desse tipo aqui, eu tenho... Aqui, ó, eu coloquei como exemplo essas duas. Eu tenho a minha reta na horizontal, ok? É como se aqui fosse, dá um caso aqui, meu 2, aqui o meu 3. Então, gabarito, letra C. Beleza? Bem tranquilo? Então, questão de número 60 está aí. A questão de número 61 era uma questão um pouquinho mais trabalhosa, mas... para quem estava estudando aí, estudando equação exponencial, essa questão foi dada. Inclusive, essa questão está na nossa apostila aqui do Interação. Então, tem um 4 elevado a x menos 2 elevado a x menos 2 é igual a zero. O valor real que satisfaz a equação, ou seja, a raiz, é um número. Então, o candidato tinha que saber que número é esse. De cara, o candidato ia ver ali, ó, que quem já está bem preparado fazendo as questões, que o 4 é 2 ao quadrado. E pelas propriedades de potenciação, eu posso pegar esse x, colocar aqui para dentro e colocar o 2 do lado de fora. E aí eu passo a ter 2 elevado a x, tudo isso elevado ao quadrado, menos 2 elevado a x,
menos 2 que é igual a zero. Só que agora eu vou usar de um artifício matemático. Eu vou chamar o 2 elevado a x de a. Tá aqui, ó, meu artifício. Então eu vou ter a ao quadrado menos a menos 2 que é igual a zero. Logo aqui, ó, nesse momento, eu caio em uma equação do segundo grau. Quando eu chego nessa equação do segundo grau, eu tenho que achar as raízes dessa equação. Aí você tem diversos motivos, várias formas de você fazer isso. Uma que eu ensino aqui no curso do Interação, uma delas é pelo produto de Steven. Então aqui eu faço pelo produto de Steven, eu vejo aqui, ó, que o produto dá negativo, então os números têm que ser contrários. Eu vou pensar em dois números cujo produto dá menos 2, né? E aqui a soma tem que dar menos 1. Então vai ser menos 2 e o mais 1, porque menos 2 vezes mais 1 dá menos 2. Se eu tenho R$2, estou devendo R$2 e tenho R$1, eu vou continuar devendo 1. Quando eu for trocar os sinais, eu vou ter A igual a 2 ou A igual a menos 1. Se você não pescou isso daqui, não tem problema, você pode fazer por equação, né, que dizem lá, que chamam de fórmula de Bhaskara, mas na verdade não foi Bhaskara que criou aquilo, isso aí é uma outra coisa que eu falo nas aulas de interação. Mas se você ficou curioso para saber como procede isso, adquira o nosso curso que você vai ver. Então tem o A igual a 2 ou A igual a menos 1. Mas quem é o A, Welton? É 2 elevado a x. Então tem um 2 elevado a x igual a 2 ou 2 elevado a x igual a menos 1. Aqui não pode, porque 2 elevado a que número vai dar um número negativo? Não existe. Agora, 2 elevado a quanto vai dar 2? O x valendo 1. 2 elevado a 1. Então, gabarito é letra A. Por que a letra A? Se você pegar as alternativas, você não vai achar nenhuma alternativa com a resposta assim, ah, é 1 a minha resposta. Não, 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 não. De fato, você não vai encontrar. Mas você vai encontrar, vou abrir aqui, ó, o valor estar compreendido. Aonde que esse valor está compreendido? Isso sim você vai achar. Ele está compreendido entre menos 2 e 2. Gabarito letra A. Beleza? Questão de número 62. Poxa, foi uma questão assim super dada para quem sabe aí o básico de análise combinatória, né? De princípio multiplicativo. Um professor montará uma prova com 4 questões que ele dispõe. O número de maneiras diferentes que o professor pode montar essa prova, levando em conta apenas a ordem das questões, é quanto? Vamos lá, se eu tenho 4 questões, para a primeira questão eu posso escolher qualquer uma das 4. Para a segunda, vão me restar 3. Para a terceira, vão me restar 2. Para a última, vai me restar 1. Princípio multiplicativo. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 24. Gabarito, essa aqui foi fácil demais. Gabarito C de casa. Beleza? Gabarito letra C. Questão de número 63. Essa questão é interessante, que você fala assim, Welton, você está querendo vender o peixe de vocês. Não, é sério. Essa questão está no nosso material também, tá? Só que, se eu não me engano, eu não coloquei um pentágono. Mas eu coloquei, se não me engano, um triângulo. Mas aí, olha só. Ele fala assim, ó, na questão 63. As medidas em centímetros dos lados de um pentágono estão em progressão aritmética. Se o perímetro desse polígono é 125 centímetros, o terceiro elemento vale quanto? Aí, alguns candidatos poderiam pensar assim, mas todos os lados são iguais. Não, 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 não. Os lados seriam iguais se fosse um polígono regular. Ele não disse que é um polígono regular. Então, aqui eu falei, ó, tenho A, B, C, D e E, que são os lados. Aqui a gente usa de um artifício matemático. Eu vou chamar o central de x. Como estar no APA, eu tenho a minha constante. Então, para cá eu tenho x mais r. E para cá, x mais 2r, porque eu vou somando r, que é a minha razão. Esse daqui eu tenho x menos r, porque é o meu antecessor, eu tiro a razão. E esse daqui, x menos 2r. Só que olha que interessante. Esse menos r corta com esse r. Esse menos 2r corta com mais 2r. Então, vai me restar 1, 2, 3, 4, 5. 5x, que é igual a 125. 125 dividido por 5 vai dar 25. Beleza, galera? Então, aqui fechamos também mais questões aí da prova da EA e vamos partir para fechar essa provinha toda aí para vocês.